Cleiton, mas com todo esse entendimento, tudo que você falou, então, seu casamento é tranquilo, ele é perfeito. Claro que não. Vira e mexe a gente discute, vira e mexe ela fica chateada ou eu fico chateado. Por quê? Família perfeita é aquela que é imperfeita. Bem-vindos ao MentorCast, aqui você aprende tudo sobre gestão das suas emoções, autoconhecimento e gestão de pessoas. Eu sou Cleiton Pinheiro e estou aqui com os meninos do Instituto Destiny. Quase que eu falei Instituto Wesley de novo. É profético já, varão. Recebo. Aí, ó. Nós estamos aqui com o menino Wesley, o inenarrável. É um prazer inenarrável, gente, estar aqui com vocês. Lucas Aguiar, também conhecido como Teixeirinha. Fala, gente, tudo bem? No banquinho ainda de castigo, Beto Malvão. Fala, pessoal, tudo bem? Gente, olha só, hoje eu vou fazer diferente. Novamente, vocês escolhem um tema. Então hoje vocês vão escolher o tema, em cima da escolha vocês vão perguntando e a gente vai aqui compartilhando um pouco do nosso conhecimento para ajudar quem está nos assistindo ou nos ouvindo através do Spotify. Vamos lá. Posso sugerir um? Vamos lá. De família, pode ser? Pode. De acordo? Vai. Bora. O que você quer sobre família? Vamos lá. Acho que... O que é o verdadeiro significado de uma família? Do meu conceito? Seu conceito. Eu vou te dar um exemplo do que eu acredito que é a família. Primeira coisa importante, se você pegar na Bíblia uma família que é referência, não tem. Uma família que a Bíblia fala, esta é a família perfeita. Caraca. Pode ver. Porque não existe. Qual é a família perfeita que a Bíblia fala? Este é o modelo de família perfeito. Essa é a família. A família de vocês tem que ser assim. Caraca. Você nunca tinha percebido? Não, cara. Não, verdade. Tô Então. escandalizado aqui. Então, não tem um padrão que fala, todos você, o pai tem que agir assim. A Bíblia fala, do homem de ser sacerdote, a sabedoria que tem na mulher. A Bíblia fala sobre a importância dos filhos obedecerem seus pais, dos pais ensinarem o caminho correto para os seus filhos, mas ela não tem uma família que você modele, que você fala assim, você tem várias famílias, onde você aprende um pouco aqui, aprende um pouco ali, para você ter o seu conceito de família. Até porque, olha só, quando a gente fala de família, imagine pessoas, vamos só o casal, só o homem e a mulher, casou, filtros mentais diferentes, perfis diferentes, você coloca os dois dentro de uma casa, já é um grande desafio. Muito. Então, qual que é o meu conceito de família? É uma coisa que eu aprendi. Família perfeita é aquela que é imperfeita. Já começa por aí. Então, se a sua família é imperfeita, no meu entendimento, a sua família é perfeita. É ferro afiando ferro. Então, você cresce. Tenho 24 anos de casado, então, Cleiton, quando casou, e o Cleiton hoje são duas pessoas completamente diferentes. Visões diferentes. Porque ao longo desses anos, eu fui sendo afiado e ainda sou. Ok? Mas eu vou contar uma história do que eu acredito que é uma família perfeita. Uma vez eu fui na casa de um amigo, nós tínhamos um compromisso, e ele falou, passa aqui e me pega. Um dos condomínios aqui. E aí quando eu cheguei, eu avisei para ele no celular, falei, já cheguei, já estou aqui fora. Ele falou, só um minuto que eu já vou sair. Perfeito. E lá de fora, eu sentei assim num banco, e eu tô ouvindo, tipo assim, criançada correndo, aquela gritaria. E aí a voz, tipo assim, o marido, fulano, onde é que tá tal coisa? Aí a esposa respondeu, já falei pra você que tá aí. Aí ele, não tá aí. Sabe aquela coisa, aquela discussão, aquela gritaria assim, e criançada correndo, pai, não sei o que e tal, e não desce daí, não sei o que, mas aquela barulheira. E aí eu pensei assim, falei, cara, se Jesus estivesse aqui, nessa porta, nesse momento, ouvindo este som, porque para mim, este som que vinha lá de dentro, essa bagunça, vamos dizer assim, no bom sentido, é uma família perfeita, é isso. Porque você poderia falar assim, não, Cleiton, mas era uma gritaria, como assim as crianças correndo, o pai gritando, perguntando, a esposa respondendo e não sei o quê? Essa é a família perfeita. Porque eu imaginei um outro cenário, que nós poderíamos pensar o seguinte, eu ali esperando em uma casa em silêncio. Todo mundo falando baixo, de fora você não escuta nada. Você poderia falar, essa é a família perfeita, todo mundo educado, alinhado, todo mundo em comunhão. Não,
Uma casa em silêncio, hoje em dia, é sinal que todo mundo está no seu mundo. Todo mundo conectado ao seu celular, com os seus problemas, com as suas coisas. Às vezes eles podem até estar no mesmo ambiente, todo mundo sentado na sala, uma TV ligada e o celular ali, cada um no seu mundo. E aí você tem a falsa sensação que essa família é perfeita devido à questão do comportamento. Não. No meu conceito, não, porque não existe uma comunhão, não existe uma conexão. Está cada um preocupado com as suas coisas. Entendeu? Então, aquele dia, eu falei, cara, isso é uma família perfeita. E eu lembrei de quando eu, em casa, brincando com os meninos, ou chamando atenção, ou procurando alguma coisa que só a Luciana sabe onde está, não sei o que a mulher tem, que ela Sabe tem onde tá essa... tudo? É, Esconde. você abre a gaveta, cadê a camisa branca? Tá aí. Não tá. Tá aí. Não... Quando eu ela for chega, aí, ela põe a mão aparece. assim, tira. Mas eu juro que não tava. Ainda fala, se eu for aí... Exatamente. Então, é aquela coisa do pai, pai, vamos fazer tal coisa. Para, meu, fica quieto, tá vendo que eu tô assistindo TV, tô assistindo não sei o quê. Na minha época, tá vendo que eu tô assistindo jornal? E aí eu começava a brincar com a minha irmã, meu pai, olha barulho aí, ó, vocês estão atrapalhando aqui. Isso é o conceito, é família perfeita, é isso. Então não tem faz isso que dá certo. Mas são esses detalhes que vão, amanhã, exemplo, essas crianças criaram memórias. É o que eu vou lembrar da infância dos meus pais, você no caso dos seus pais. Para mim esse é o conceito de família perfeita. Pode-se dizer, então, que família perfeita é imperfeita. Exatamente. Entendi. No meu conceito do que eu aprendi de família ao longo desses 24 anos, até mesmo da criação que eu tive dos meus pais. Família perfeita é aquela que é imperfeita. Você quer saber, quer entender um pouco melhor como anda a sua família? Primeiro entenda uma coisa, existe uma diferença entre você ter uma casa e você ter um lar. Então, nem todas as casas você chama de lar. Isso é interessante. Casa é aquela coisa mais fria. O lar não, aquela coisa mais aconchegante. Onde você se sente aquecido. Você se sente parte. Sabe quando você chega em algumas casas que você não sabe explicar, mas poxa, é legal. Você se sente acolhido. É por quê? Porque essa casa é um lar. Mas assim como existem casas que você chega aquela coisa fria. Parece um decorado, né? Exatamente. E outra coisa importante, isso não tem a ver com o tamanho da casa, que às vezes você pode achar assim, porque a minha casa é muito grande, por isso que ela se torna fria. Não, eu já fui em várias mansões onde você entra, você sente que ali é um lar. Existe a comunhão da família ali dentro. Quando eu falo comunhão da família, eu não estou falando que todo mundo certinho, não. É a discussão, é o conflito, é o desentendimento normal. Faz parte do processo também, mas ele está inserido ali dentro. Por que você acha, na sua visão, que a família é algo muito perseguido hoje em dia e tão criticado, sabe? Hoje em dia, não. Sempre Hoje em foi? dia. Família é um projeto de Deus. Então, o diabo luta para acabar com a família, porque é um projeto de Deus. É isso. Então, sempre foi assim. Você pode ver que ele sempre luta para destruir uma família. E uma das primeiras coisas que ele faz é o quê? Você vai perceber, um dos maiores erros que os casais cometem, quando eles brigam, discutem, e aí o marido sai de dentro do quarto, ou um dos dois sai de dentro e não dorme junto. Essa é a primeira estratégia, tirar o homem de dentro do quarto. Porque sério? espiritualmente enfraquece. Entendeu? Você fica mais Uma vulnerável. brecha, né? É uma brecha que você dá. Então, aí daí pro quarto, vai pra sala, da sala para sair de casa é 2 palitos. Caraca. Sim, exatamente. E às vezes é o quê? Numa discussão boba. Casais, que exemplo, discutiram por algo assim normal, cotidiano. Vai dormir na sala, eu vou dormir com as crianças. Eu vou pra casa da minha mãe. Vou para casa da... Não, para casa eu acho que é mais difícil, mas é muito comum. Às vezes você assim, vou dormir no quarto das crianças. Tipo assim, tô com raivinha, dá aquela disfarçada que vai pôr o filho para dormir e fica lá, e dorme lá. Ou ficou assistindo até tarde na sala e dorme na sala. Cara, são das maiores brechas que você dá pro diabo acabar com o seu casamento, com a sua família. Então existem coisas que são inegociáveis. Igual eu e a Luciana, 24 anos. Cara, a gente já brigou muito. Mas negócio de dormir separado, um de biquinho do outro, não. Ali. Já dormi obrigado? Já dormi. Já no começo eu queria me propor a não dormir chateado. Não consegui. Então a gente já dormiu, era de bico de um lado e eu de bico do outro. Tá tudo bem, depois faz as pazes, ok. Mas sair do quarto, não. Isso aí não.
Uma criança que viveu num lar desse formato, tipo, pai saindo, a mãe brigando, nessa discussão, como é que ele faz para ressignificar, para ele não viver isso com a família dele? Primeira coisa, ela precisa, na fase adulta, identificar que o que ela viu na infância está influenciando no casamento dela hoje. Então, exemplo, igual você falou assim, ó, uma criança que cresceu vendo o pai discutindo com a mãe, brigando, o pai dormindo fora, o pai chegando tarde, entendeu? Onde ela, isso para ela é comum. Primeira coisa. Por quê? Porque aqui são dois caminhos. Ou ela vai repelir isso, e aí ela vai falar assim, olha, aconteça o que acontecer, a gente não vai brigar, porque eu cresci num ambiente de briga. Mas o que acontece com a maioria é que ela se acostuma com isso. Então, exemplo, se ela se acostumou, ela vai achar que é normal ela discutir, exemplo, no caso do homem, discutir com a esposa, porque ele cresceu nesse ambiente. Se ela se acostumou, ela vai achar que é comum dormir na sala, ficar até tarde assistindo TV na sala, e você perder e sem querer dormir e acordar no outro dia na sala. Porque no filtro mental dela, isso é comum. Mas não é. Então, isso é importante. Peraí. Qual é o conceito? Isso aqui é muito interessante, gente. Olha só. Qual é o conceito de família que você tem? O que é família para você? Porque é só aqui na mesa, o conceito de família para o Wesley não é o mesmo do Teixeirinha. O conceito de família do Teixeirinha não é o mesmo do Malvão. E o conceito de família do Malvão não é o mesmo do Runes, consequentemente não é o mesmo que o meu. Porque o meu conceito de família é de acordo com o que me foi apresentado sobre família. Sabe qual é o meu conceito de família? É a maneira como eu cresci. Então, exemplo, eu cresci num ambiente em que meu pai chegava do trabalho, tomava banho e tal, depois minha mãe chegava e a gente ficava ali junto na sala. Fazendo o quê? Assistindo TV. Aquele era o nosso momento em família. No domingo, porque minha mãe trabalhava na semana, no domingo era o momento em que nós almoçávamos juntos, à mesa. Então a gente só comia na mesa, porque na época a gente morava numa casa pequena, então a mesa geralmente é apertada, sabe? Quando você, tipo assim, mata dois lados da cadeira, porque ela tem que ficar encostada de um lado, porque não dá para você centralizar e todo mundo sentar. Mas no domingo estávamos juntos à mesa. Então, exemplo, domingo para mim era um dia muito importante, e um dia que eu gostava, de maneira inconsciente, então eu não tinha consenso. Hoje, olhando para trás, eu lembro quanto o domingo para mim era legal. Porque o domingo era o dia que estava todo mundo junto. Eu, a minha irmã, meu pai e minha mãe. Minha mãe cozinhava, fazia o almoço. Então era o dia que eu comia a comida da minha mãe. E nós juntos, na hora do almoço, estávamos ali sentados à mesa. E às vezes, assim, quando a coisa estava boa, ainda tinha um refrigerante. Cara, então, perfeito. Né? Ostentação. Por quê? Estava em família, comendo a comida da minha mãe, que ela fazia, ainda tomando refrigerante. Não quer mais nada. Para você entender. Só que hoje, quando eu olho, não era o refrigerante, não era só a comida da minha mãe, mas era a comunhão. Momento. Então, exemplo, quando eu casei, essa questão de comer todo mundo junto, rapidamente eu tive entendimento. Na primeira oportunidade, quando a gente comprou nosso apartamento, não. A gente vai jantar junto, sempre que puder vai almoçar junto, vai tomar café junto, porque eu sei a importância da mesa, da comunhão. Por que a ceia, Jesus nos ensina sobre essa comunhão? Nos ensina sobre estar sentados todos ali à mesa. E muitas famílias, eu falo porque assim, dependendo do ambiente, do espaço, você não leva isso muito a sério. Não, come um, chega um, come, depois chega o outro, come, depois um come no sofá, o outro come na cama, um come no quarto. Não. Cara, tem que ter um momento de comunhão. Isso fortalece muito. E isso você ensina muito para os seus filhos. Sobre essa importância. Tanto que, se você perceber, os filhos que crescem com este conceito de comer à mesa, estar todo mundo junto, jantar todo mundo junto, almoçar todo mundo junto, claro que sempre que possível, tem uma outra visão de família. Eu acredito que o meu laço com a minha família aumentou muito quando minha mãe, justamente, ela teve essa consciência, tipo, acho que faz uns 2, 3 anos que ela insiste em todas as refeições a gente tá juntos. Exatamente. E domingo, tipo, é o almoço da semana, assim. Exemplo, lá em casa, gente, hoje eu consigo, porque uma flexibilidade na agenda no sentido de, até porque eu estou perto de casa, almoçar e jantar em casa. Então, geralmente a gente faz isso juntos. Mas, às vezes, antigamente quando eu trabalhava fora, não, mas pelo menos a janta, ou a não ser quando eu ia chegar tarde, porque eu também não ia deixar os meninos com fome esperando eu chegar. Mas, cara, sempre que é possível, estamos juntos ali à mesa. Porque aquilo é importante. Entendeu? Eu valorizo muito isso. Momento, não só com a família, mas às vezes com amigos. Quando você convida alguém para a sua casa,
no momento que senta todo mundo ali à mesa, isso aí tem um valor inestimável. E a mesa também é algo muito importante, porque é ali onde a gente conversa assuntos que a gente não conversaria, tipo, quando a gente estivesse na sala. Ou em outro Exatamente. lugar. Você quer entender um pouco do nível que você tem na sua família? É o seguinte, coloca todo mundo na sala, desliga a TV. Calcula o que acontece quando você desliga a TV. Porque se existe uma comunhão na sua família, se esse conceito já está implantado lá, mesmo sem a TV vocês vão conversar. O problema é se você desligar a TV e todo mundo correr pro celular. O problema é se você desligar a TV, de repente silêncio. fica o silêncio, não, mas um sai para um lado, outro sai para o outro. E quando que eu entendi isso? Há muitos anos atrás, eu morava em Carapicuíba ainda, num apartamento que nós tínhamos, e um dia acabou a energia. Eu lembro que eu estava de férias, se não me engano, estava saindo da empresa e tal. Não, já tinha entrado na última empresa que eu trabalhei. Então eu chegava em casa 6 horas, 6 e pouco. Horário de verão, ainda estava claro. E naquele dia faltou energia. Então, faltou energia, não tinha TV ligada, não tinha nada ligado e tal. Não adiantava também ficar no celular porque ia descarregar. Mas naquele dia, meus filhos eram pequenos ainda. E a gente sentou na sala. E foi escurecendo. E acendeu ali a vela, né, para dar clareada. Mas a gente ficou ali conversando, ó. Acho que demorou, que ele ficou quase 2, 3 horas. E aquele dia eu vi a importância daquele momento. Porque o que acontece? Se você não tem tecnologia, não tem Distrações, a energia, é isso, é brincadeira, é piada, é musiquinha, qualquer coisa que vai distrair. Você começa a lembrar de histórias, de coisas, de artes que eles fizeram e tal. E foi um momento muito rico para mim. E eu olhei e falei, caramba, olha isso aqui que legal. Mas eu tenho pouco disso. Porque na maioria, exemplo, se não tivesse faltando energia, a TV estava ligada e nós não teríamos esse momento. Então eu passei a valorizar mais isso. O momento em que eu estou com eles, sem algo distraindo. E isso ajudou muito na união, na família. Era algo que eu sempre quis, mas eu não valorizava, eu não praticava, eu não me preocupava em ter. E depois daquele dia, eu falei, não, esse momento precisa existir mais. Então a gente passou a ficar mais tempo junto com a TV desligada. Exemplo, uma das coisas que a gente trouxe como padrão, todo começo do ano a gente faz uma viagem, mas não é uma viagem para fora, uma viagem para algum lugar aqui perto, mas para a gente ficar um final de semana junto. Aí a gente leva os jogos, tipo Banco Imobiliário, War, Os melhores. Uno, entendeu? Uno. Jogos ali interativos, e a gente tem um final de semana nosso ali em comunhão, onde literalmente a gente só vai curtir a nossa família. Então, isso ajuda muito, isso faz muita diferença. Exemplo, Cleiton, mas eu nunca vi, você não divulga. Então, os momentos de valor que eu tenho na minha vida, geralmente eu não divulgo. Exemplo, quantas pessoas eu recebo em casa, não divulgo. Aquilo ali para mim é um momento de valor, aquilo ali para mim tem valor. Então, por isso que eu não tenho o hábito de divulgar. Muito bom. Traga isso como uma prática. Quais são os momentos de comunhão que você tem? Se você não tem problema. Nunca é tarde para você começar. Não esqueça que o seu conceito de família é de acordo com o que foi apresentado para você. Então não se julgue também, ou não fique triste porque eu não sabia, eu não tive isso. Tem muita coisa que eu faço com os meus filhos que eu não tive com os meus pais. Mas não fico chateado. Porque eu entendo que os meus pais, eles fizeram o melhor que eles puderam na minha criação e da minha irmã. Assim como eu pego tudo que eu aprendi com eles e dou o meu melhor na criação dos meus filhos. E assim como meus filhos vão pegar e vão dar o melhor na criação dos meus netos. E por aí vai. Pode ver, o que você recebeu, você dá muito mais para os seus filhos. Só que eu não vou cobrar eles, por que não me deu isso? Por que não me deu aquilo? Não, dentro das condições, do conhecimento e do entendimento, eles deram o melhor deles. Você quer fazer uma pergunta? Vamos lá. Não? Por que a família é algo tão importante para a sociedade? Quando tudo dá errado, quem que fica do seu lado? Família. Família é um projeto de quem? De Deus. Deus. É isso, é a sua base, é o seu alicerce. Onde você recarrega a sua energia? Família. Mas nem todo mundo tem essa visão, tem esse entendimento. Porque a família também tem uma coisa, a família é seu primeiro ministério.
Isso quer dizer que família é a sua primeira equipe. Família é o primeiro em tudo. Então, exemplo, onde é mais difícil de você lidar com as suas emoções? Com a família. Pode ver, a sua mãe, seu pai, sua irmã, tira você do sério muito rápido. Eu posso falar aqui, pegar pesado com você, você consegue controlar, mas dependendo do que sua mãe fala, de acordo com o gatilho que já existe, você sai, você fica nervoso na hora. Então ali é muito difícil você dominar as emoções. Por ser uma área muito difícil de você ter o controle, por isso que é mais fácil eu me dedicar ao trabalho. Por isso que é mais fácil eu me dedicar à igreja, me dedicar à empresa, porque ali exige muito de mim. Eu tenho que ter muito autocontrole. Para mim, para a Luciana falar as coisas e eu não falar o que eu penso. Para eu falar para o meu filho, não faz isso, quando eu olho, ele está fazendo de novo. Mas na empresa eu sou bem sucedido, lá eu tenho resultados. E você tem a sensação que aqui você não tem tantos resultados. Mas por quê? Porque aqui é o mais difícil. Porém, uma vez que você é bem sucedido na sua família, qualquer outra área da sua vida, pode ver que ela está em ordem. O contrário, não. Você pode ser muito bem sucedido no seu trabalho, não quer dizer que toda a sua vida está em ordem. Mas se você tiver uma base, tiver um alicerce, se você estiver bem estruturado na sua família, dentro da sua casa, todas as outras suas áreas vão estar em ordem. Ô Cleiton, a palavra fala que a importância de o homem deixar pai e mãe e se unir à sua mulher. Qual é o grande problema quando um do casal, tipo, o homem ou a mulher não entende isso e carrega a família para dentro do seu casamento? Primeiro, o cordão umbilical não é cortado na maioria dos casamentos. Então, exemplo, eu demorei para cortar o meu cordão umbilical quando eu casei. Então, por muito tempo eu ainda era extensão, entendeu? O que acontecia aqui, eu compartilhava com os meus pais e tudo eu levava para minha mãe ou para o meu pai, isso e aquilo. Até que chegou uma hora que eu entendi que eu precisava cortar. Mas é muito comum casais que já, exemplo, são casados há anos e ainda não cortou o cordão umbilical. Acha que, exemplo, uma coisa que eu fazia era assim, vamos planejar uma viagem, vamos sair final de semana. Eu tinha que levar meu pai e minha mãe. Vou levar minha sogra. É isso. Então, tipo assim, não, mas a família tá junto. A sogra? Sim. Ao contrário de alguns, eu sempre me relacionei muito bem com a minha sogra. Eu tô brincando, eu amo minha sogra. Ao contrário de alguns, não vamos falar o nome, mas ela deve estar assistindo esse episódio, ela sabe que é ele. Eu me relaciono muito bem com a minha sogra. Então, assim, mas eu tinha isso. Tudo que eu ia fazer não era, eu só pensava só na Luciana e nos meninos. Não, mas peraí, meu pai e minha mãe também. Vamos marcar para ir no cinema. Eu queria levar eles também. Mas isso eu acho até legal. Mas vamos supor um problema seu e da Luciana. Não, tipo, às vezes, de vez em quando. Não é legal. Não, às vezes você não acha legal? Então, às vezes, com o equilíbrio. O problema é que não tem o equilíbrio. Porque agora imagina o seguinte, exemplo, a Luciana quer ter um momento, eu, ela e os meninos. Ela não conseguia, porque tudo eu colocava a família junto. Aí o que acontece? Com o passar dos anos, eu tive um outro problema. Eu criei alguns gatilhos com a Luciana, onde quando eu saía com ela sozinho, a gente acabava brigando. Não era culpa dela, por minha culpa. Então, olha só, ela gerava uma expectativa, além de eu não atender a expectativa dela, ainda frustrava ela porque a gente brigava. Aí criou um gatilho em mim, então eu tinha dificuldade em sair sozinho com a Luciana. A gente veio quebrar isso há pouco tempo. Quando que quebrou? Quando eu identifiquei. Eu falei, Luciana, eu tenho dificuldade de sair sozinho com você. Porque parece que a qualquer momento vai acontecer alguma coisa. Parece que você nunca está feliz, você vai reclamar disso, daquilo. E ela já tinha mudado e eu não percebi por causa do meu gatilho. Entendeu? Então, muitas vezes você quer levar a família porque você não quer ficar sozinho ali, mas você não vai admitir isso. Eu não quero ficar sozinho com a minha esposa. Não, não é. É porque você já pode ter um gatilho por uma discussão, um momento que vocês saíram, então só sair vocês dois não vai fazer sentido. Então, isso aqui é importante. Por isso que eu falei, tem equilíbrio. Tem momentos hoje, exemplo, momentos que eu vou estar com a família. Aquele é um momento criado para a família. Família que eu estou falando aqui agora é pai, mãe, irmã, todo mundo. Mas, a maioria dos momentos, eu, Luciano e meus filhos. O que acontece na minha casa? Eu não levo para os meus pais. Então, era essa a minha pergunta. Isso. O problema de casal. Não levo. A esposa que leva para a mãe, o marido que leva para o pai. Só vou levar se for algo assim muito difícil e eu não estou conseguindo resolver. Eu vou pedir uma ajuda para o meu pai, um conselho, alguma coisa assim. Mas eu evito, sabe por quê? Porque na minha cabeça, quando eu vou levar, eu vou agora envolver eles. E aí, depois, porque casal é o seguinte, ó, brigou hoje, amanhã tá tudo bem. Então, você não acha que o seu pai vai sempre comprar a sua do que a da sua esposa? Não importa. No inconsciente. Não importa. Igual exemplo, eu nunca compro dos meus filhos. Se eu tiver que comprar, eu vou comprar da minha nora. Eu sempre... Não, eu tenho Caraca. Isso. É verdade. Então, exemplo, sempre que acontecia algo, eu já pensava o seguinte, o que aconteceu? Ah, o menino me bateu. Por que ele te bateu?
que você fez? Não, mas eu estava quieto, porque é sempre a história que o filho conta. Não, eu estava quieto, do nada ele surgiu e me bateu. Não, você não estava quieto. Porque eu quero entender o que aconteceu para ensinar ele a evitar aquilo. Eu não vou ser um pai melhor se tudo que acontecesse com meu filho eu já tomo a frente, saio batendo nos outros. Não, no meu filho ninguém toca. Ok, por um período da vida eu vou estar fazendo isso. E quando ele crescer? Eu não vou estar em todos os lugares defendendo ele. Então eu sempre me preocupei em ensinar meus filhos a se anteciparem às situações. Por isso que eu nunca fui de bate pronto, não, meu filho está certo, está todo mundo errado. Não, primeiro eu quero entender o que você fez. Em cima do que você fez eu vou te corrigir e aí depois eu vou sim resolver. Então, exemplo, meu filho discutiu com a minha nora. Peraí, discutiu sobre o quê? Deixa eu ver o que ele está fazendo. Por que a discussão? Porque eu ensino para ele isso. Os desafios que existem na família. Ele tem que aprender a lidar com isso. Não, é porque é isso, é aquilo. Não, não, não. Eu não tenho essa visão. Então, primeiro eu corrijo os meus, preciso entender o que ele fez, o que ele poderia ter feito para evitar. Depois eu vou olhar se realmente há necessidade do externo também estar envolvido. Por que eu não gosto de levar para os meus pais? Porque eu penso o seguinte, ó. Quando eu vou lá para os meus pais, cara, é um momento de comunhão com eles. Não é para levar problema. Eles já têm os deles. E um problema do filho, ele potencializa. Porque, exemplo, que nem eu falei, você discute com a sua esposa hoje. Aí você está chateado, você fala com a sua mãe, com o seu pai. Ele ficou preocupado, só que no outro dia você fez as pazes. Mas eles continuam preocupados. E mesmo você falando que está bem, eles não acreditam, eles ainda continuam preocupados. Então por isso que nem tudo você precisa compartilhar. Porque tem coisas que questão de tempo você está resolvendo. Entendeu? E você acaba... Aí olha só. Imagine quando seu pai e sua mãe vai dar opinião no seu casamento. Como que a sua esposa reage? Ou como seu marido reage? Uma opinião de fora. Onde tem muitos pais que não têm esse nível de consciência e saem defendendo o filho como se o outro fosse culpado. Vai dar problema. Entendeu? Quais conselhos que você daria para tipo, um jovem ou um adulto assim, que está querendo construir a família dele? A própria família? Faça. Construa. Você tem que pensar o seguinte, ó. Primeira coisa que você tem que ter clareza é: como que eu gostaria que minha esposa fosse? Cleito, gostaria que ela fosse uma mulher correta, gostaria que ela fosse uma mulher direita, gostaria que ela me ajudasse a realizar meus objetivos, gostaria que tivesse um bom comportamento. Então você tem um conceito de esposa perfeita ou a mulher tem um conceito de marido perfeito. Talvez você não vá conseguir atingir todos, mas uma coisa importante, o que você não abre mão? Uhum. Então, exemplo, Cleito, na minha esposa eu não abro mão disso, disso e disso. Ok, você já tem um grande passo aqui. Porque pode ser que ela não atenda todos os seus requisitos, mas se ela atender aquilo que você não abre mão, para você já é um grande adianto. Lembrando que as pessoas mudam no relacionamento, porque casamento é o quê? Você vai abrir mão e a pessoa também vai abrir mão. Não é só a pessoa tem que abrir mão e fazer as coisas do seu jeito. Então, ao longo desses 24 anos, eu tive que mudar muito, abrir mão de muita coisa. Mas e aí, Cleito? A Luciana, eu, na minha visão, acho que ela abriu muito mais do que eu. Uhum. Então, eu não tenho essa coisa que só eu tive que abrir, fazer esforço e a Luciana não. Não, eu acho que ela se esforçou mais do que eu, porque eu acho que eu dou mais trabalho para ela do que ela para mim. Não é fácil conviver com o Cleito, vamos dizer assim. Eu sei disso. Então, quando você tem esse entendimento, já facilita. Então, qual seria a esposa ideal? Não vamos nem falar perfeita, a esposa ideal para você. Cleito, eu não tenho certeza, tá bom. O que você não gostaria que sua esposa fizesse? Cleito, eu não gostaria que minha esposa... Um exemplo. Não gostaria que minha esposa saísse e chegasse tarde. Não gostaria que minha esposa tivesse um comportamento ruim. Não gostaria que a minha esposa me deixasse exposto em algumas situações. Perfeito. A sua namorada, observe o comportamento dela. Observe como que ela trata o pai e a mãe dela. Observe como ela trata a família, como ela trata os amigos. Observa se ela mente. Porque se ela mente hoje no namoro, quando casar ela vai mentir também. Então você consegue observar o comportamento e avaliar, poxa, isso aqui dá para relevar, isso aqui não dá para relevar. Entendeu? Então isso é importante. Mas também tem a clareza do quanto é difícil conviver com você. Igual eu tenho ciência do quanto é desafiador conviver com o Cleito. Já é um grande adianto. Senão eu vou só buscar que as pessoas mudem, que as pessoas sejam diferentes, sendo que eu não estou avaliando os meus erros, o meu comportamento, os meus desafios, entendeu? Isso aí é importante para você definir. Cleito, a gente nasce com
com uma mulher já determinada, vamos dizer assim, aquele dia você me perguntou isso, né? Uma que Deus escolheu. Eu acho que Deus te dá algumas opções. Ele te dá, se você, primeira coisa, você está pedindo para Deus essa esposa, esse é o primeiro ponto. Tem muita gente que fala que está pedindo, mas na oração, a oração não é feita desse jeito. Senhor, me mostra, me apresente uma mulher sábia, uma mulher íntegra, uma mulher com bom comportamento. Tem volta. É. Beleza, mas ele vai apresentar, você quer? Ah, mas essa daqui, senhor, não, eu queria uma bonita, uma loira, ou uma morena, ou não importa. Peraí, você entendeu o nível? Você quer o comportamento, você quer a beleza externa, por que você quer a beleza externa? Por uma ferida emocional, porque você quer mostrar para as pessoas que sua esposa é bonita? Então, é uma série de questões aí que você tem que avaliar para você realmente definir. Cleiton, eu acredito que o grande problema também nisso é que às vezes as pessoas acham que elas são duas metades querendo encontrar a sua metade, mas na verdade ela precisa ser uma pessoa feliz por completo, que junto Exatamente. com a outra pessoa... A Bíblia fala, né, que já não são mais dois, agora são um só. Exemplo, ao longo desses 24 anos, eu posso te afirmar que, eu só não consigo te falar em que ano foi, mas que em determinado momento eu e a Luciana a gente se torna um só. Então, exemplo, Deus fala algo comigo, quando eu vou falar com ela, ela já está sabendo, Deus já falou com ela. Não foi no sim, no casamento, é isso? Quer dizer? Não foi ali no sim. Ali a gente se tornou um, já saiu com... Não, porque no começo era se conhecendo, a divergência, você vai abrir mão, discussões. Depois que a maturidade vem do relacionamento, que você entende muita coisa, então você realmente... sabe por que eu falo para você que não foi no sim? Um dos erros que eu cometia, quando eu precisava tomar uma decisão, eu não queria saber se a Luciana estava em comum acordo comigo. Se eu queria fazer aquilo, eu ia lá e fazia, acabou. E aí eu descobri que, para que Deus faça parte do projeto, da decisão que você quer tomar, precisa existir o comum acordo. O que é o comum acordo? Luciana, eu estava pensando em comprar essa caneca. Amém. Vamos comprar. Luciana, eu estou pensando em comprar essa caneca. Mas por quê? Não, aí eu tenho que convencer ela, já não é comum acordo. Entendi. Várias vezes eu chego para a Luciana e falo assim, estava pensando em fazer isso aqui. Ela, tem certeza? Eu acho que não. Pronto, já é o suficiente para eu entender que não é para fazer aquilo. Porque as coisas que realmente são para serem feitas, quando eu falo com ela, ela já sentiu no coração. Ela fala amém. Cara, Deus está nesse projeto, acabou. Eu lembro de um carro, eu já contei aqui, um carro que eu comprei, que não foi em comum acordo. Cara, foi a época que eu sujei meu nome, foi um desafio. Ali eu aprendi. E a gente já tinha o que ali? Acho que uns 7 anos de casado. E esse é o papel da mulher, submissão, né? É submeter a missão do homem. Exatamente, mas ao lado dele, as pessoas confundem a palavra submissão, acham que a mulher tem que baixar a cabeça. Não é isso não. Pelo contrário, na minha vida, tudo que a Luciana foi me conduzindo, sucesso. E as coisas que eu queria fazer do meu jeito e ela tinha que me acompanhar, deu errado. Entendeu? Por quê? Porque ela tem uma visão, uma sabedoria que eu não tenho. A Bíblia fala sobre a sabedoria da mulher. A mulher tem um sexto sentido que nós não temos. É mais pé no chão, né? A gente é muito aqui, ó. A visão da mulher é 360. Por isso que quando ela fala pra você, olha, eu acho que não vai dar certo, no final você vai ouvir. Eu te avisei. Porque isso é algo dela. É um aplicativo que... E aí você tem que respeitar isso. Entendeu? Então quando você tem esse entendimento e realmente você pratica, aí a sua vida muda. Cleiton, mas com todo esse entendimento, tudo que você falou, então, seu casamento é tranquilo, ele é perfeito. Claro que não. Vira e mexe a gente discute, vira e mexe ela fica chateada ou eu fico chateado. Por quê? Família perfeita é aquela que é imperfeita. Então é isso. É comum acordo para decisões importantes. Futuro, estamos alinhados. Então não tem essa, o Cleiton sonha com uma coisa, a Luciana sonha com outra. Não. O nosso sonho é o mesmo. Somos um só. Não existe isso de uma metade vai para a direita, outra metade vai para a esquerda. Mas para isso precisou sentar e conversar. Quando nós casamos, eu lembro que no cursinho da igreja católica que nós fizemos, tinham vários casais, de 20, 30 anos, e eles falaram assim, e eu guardei isso, lembro até hoje. O segredo do relacionamento é a transparência e o diálogo. Então eu guardei isso, transparência e diálogo. Então sempre dialogando, sempre sendo transparente, sempre falando a verdade. Isso vai manter o seu casamento, o seu relacionamento por muitos anos. Cleiton, sempre foi assim desde o começo? Que você fez o cursinho antes de casar? Claro que não. Hoje eu falo porque eu lembro a pérola que eles soltaram ali e que na hora eu ouvi, guardei, mas eu não entendi.
Mas hoje eu sei a importância daquele ensinamento que eles deram pra gente naquele cursinho de casais. Diga. O Wesley não Qual- vai falar nada hoje? Tá. Não. Tô só ouvindo. Tava mas- dormindo, porque você viu, eu peguei 2 vezes ele cochilando assim, ele... Qual a época mais importante, assim? A época da escolha da pessoa da sua vida, ou independente da sua escolha, você vai ser feliz no seu casamento? A época mais importante é o hoje. Ih, caraca, tava esperando outra resposta. Pra mim é o hoje. Então assim, por quê? Isso quer dizer que a época mais importante é a escolha. Então depois que você escolheu, acabou? Não tem mais importância? Não, a época mais importante é depois que você casa. Não, mas e aí? Se você escolher errado, você vai pagar um preço. Então eu acho que não tem essa questão de época mais importante. A época mais importante é hoje. Cleide, você já cometeu erros no relacionamento, no casamento? Já. Exemplo, apesar de ser um pai presente com os meus filhos, hoje eu olho, eu poderia ter sido muito mais presente. Eu poderia ter sido um marido muito melhor. E aí, Cleide, então você vai recuperar o tempo perdido? Claro que não. Não se recupera tempo perdido. Então, se no começo do casamento eu não me comportei como deveria, eu não fui o marido que a Luciana esperava, eu não tenho como recuperar esse tempo. Depois de 24 anos de casado, hoje com uma outra visão, uma outra cabeça, eu vou proporcionar para ela um momento diferente. É igual meus filhos. Se eu perdi a infância, não foi o meu caso, mas vamos imaginar que o pai perdeu a infância, porque ele estava trabalhando muito e não conseguiu se dedicar. Você não recupera a infância perdida, mas você vai curtir a adolescência. Então você vai curtir agora um outro momento. E por querer recuperar as coisas é onde muitos pais se perdem, muitos casais se perdem. No começo nós não tínhamos um bom relacionamento, vamos recuperar isso? Não. Curta o hoje. Hoje, com a maturidade que você tem, igual exemplo, no nosso caso, os filhos criados, grandes, meu filho mais velho já casou, perfeito. Hoje a gente vive uma outra fase. Entendeu? Então eu vou viver coisas que antes nós não vivemos. Mas não é que eu estou recuperando o tempo. Não, é porque é essa fase para o momento que nós estamos. Então esse entendimento é importante. Por isso que qual que é o dia mais importante? É o hoje. Nesse sentido que você perguntou. Então, valorize o hoje. Esteja atento ao que acontece hoje. Porque o que você planta hoje, você vai colher lá no futuro. Uma coisa que eu sempre fui preocupado é, tipo, eu tenho que ser falando em casamento, tenho que ser o marido ideal. Então eu tenho que saber cozinhar, eu tenho que lavar a louça, eu Olha tenho que que legal arrumar que meu você quarto, falou. eu tenho que... Olha que legal que você falou. Eu tenho que ser o marido ideal. Então eu tenho que saber cozinhar, eu tenho que lavar a louça. Para a mulher, que o marido ideal é aquele que sabe lavar a louça, cozinhar, você serve. E para a mulher, que o marido ideal é aquele que, exemplo, tudo que ela quer, ele faz. Qualquer situação que ela pedir, ele está ali pronto para atender. Atenção, você não vai atender. Então, para algumas mulheres, a hora que você falou, ela falou, caramba, é isso, eu vou casar com Wesley. É o homem ideal, é o que eu estava procurando. Para outras, ela falou assim, não, mas isso aí não é marido ideal não, filho. Você tem que me dar atenção, você tem que me levar onde eu quero, você tem que estar à disposição quando eu quiser falar com você. Quando você chegar em casa do trabalho cansado, que eu preciso conversar, você tem que sentar para me ouvir. Porque, olha que interessante. Caraca. Não, é verdade. É muita coisa. Porque na sua cabeça o marido ideal é aquele... Olha só, você vai casar, você vai cozinhar, cuidar da casa, fazer tudo o que você falou. Então na sua cabeça, caraca, é muito esforço. Mas tudo isso porque eu quero ser o marido ideal. Só que tem uma coisa que você não colocou na sua mente, que é você chegar em casa do trabalho e a sua esposa falar assim, senta aqui, vamos conversar. Como é que foi seu dia? Porque eu quero falar do meu. Você, não, pô, tô cansado, não quero falar. Meu dia foi normal. Ela falou, não foi normal. Como assim normal? Não, foi um dia normal, não. O que aconteceu? Ninguém falou com você? Seu chefe não falou nada? Não, sim, o Cleiton me chamou, o Thiago me chamou e tal. Então, isso aí, eu quero saber isso aí. Você, não, mas isso é normal. O que é normal para você não é normal para ela. E aí você fala assim, poxa, eu trabalho fora, chego em casa e ainda te ajudo, faço um monte de coisa e mesmo assim ela não está feliz. Olha o desafio. E esse é o desafio do casamento. E aí onde vocês dois vão, você vai cedendo de um lado, ela vai cedendo do outro, vocês vão conversando através do diálogo e tal, e vão se acertando. Mas isso não é de uma hora para outra. Tem coisas que levam anos para acontecer, entendeu? Então, por isso que eu te falei, o marido ideal é no seu conceito. Se você encontrar uma mulher que o conceito dela é igual ao seu, beleza. Mas se o conceito dela for diferente, você tem um desafio. Caraca, você acabou de destravar a minha mente de um jeito de loucura. Vou te dar um exemplo.
Imagine uma menina que ela cresce dentro de um cenário de traição, onde ela vê o pai traindo a mãe, um exemplo. Quando ela casa, a primeira coisa que inconscientemente ela pensa, ele vai me trair. Por quê? Porque o conceito dela de família, o conceito dela de homem é de acordo com o que ela viu o pai fazendo. Então, se ela viu o pai traindo a mãe, ela acha que todo homem vai trair. Então ela começa a ver coisas onde não existe. Ou o contrário, ela pode achar que é normal, que é muito difícil. Então, isso é importante. Ó. O seu conceito de família, conceito de mãe, é de acordo com o que você recebeu. Então você sempre vai esperar na sua esposa coisas que você via sua mãe fazendo. As coisas boas. E as coisas que eram ruins, você não quer que aconteça. Então, olha o nosso filtro, o que ele faz com a gente. Por isso que você sempre busca uma esposa muito parecida com a sua mãe. Porque é o conceito que você busca. E a mulher é a mesma coisa. Ou o contrário. O que o pai dela fazia de errado, justamente ela repele. Ela não quer que aconteça. Você quer uma outra coisa que acontece muito no relacionamento? A mulher que não teve um pai presente ou que teve um pai muito presente, ela transfere a paternidade para o marido. Então existe muito relacionamento que a mulher, de maneira inconsciente, ela olha para o homem como se ele fosse o pai dela. E por que ela gostou dele? Porque ele deu proteção para ela. Ele deu amor, ele deu carinho. Mas só que isso é o papel do homem, mas existe também o papel do relacionamento. Homem e mulher, vamos dizer assim. E aí onde eles têm dificuldade. Porque o que mais chamou a atenção foi a paternidade. Mas não é só isso que é necessário no relacionamento. Existe a parte do marido e mulher também, a intimidade dos dois. Muita gente tem dificuldade na intimidade. Entendeu? Então, olha você ver como que é complexo. Não é algo simples, gente. É doideira. É. Mas é a melhor coisa que existe. É o que realmente vai fazer a diferença. É o que você tem de valor na vida. O que é? É a sua família. Talvez por isso seja o nosso primeiro ministério. Porque é muito desafiador. Mas vale a pena. Vale. Você só tem que pensar o seguinte: por que o diabo ataca tantas famílias? Por que cada vez mais uma das estratégias que ele usa é desvalorizar? Justamente dada a importância que a família tem no mundo. É a base de tudo. Base de tudo. Por isso que, exemplo, nós já fizemos parte do Ministério de Casais. O nível de retaliação é altíssimo. Quando você pode reparar, quando você senta para ajudar um casal, cara, o nível de retaliação que vem, se você ajudou, exemplo, o casal quer separar, você sentou, aconselhou, eles desistiram e ficaram bem. Repare o nível de ataque espiritual que você sofre depois de retaliação. Mas olhando, tipo, eu olhando com uma ótica jovem pra isso, faz total sentido, porque como eu sou formado, tipo, todo o meu caráter, todas as minhas crenças, feridas, tudo isso é formado junto com a minha família. Então Sim. eu cresço da mesma forma. Não, e hoje em dia ainda tem isso, ó, o que você falou, ainda tem que as pessoas querem, tipo, como se família fosse um projeto fracassado. Não, cara. Família é a base de tudo. Se você com 18 anos, 19 anos, chegar e falar assim, cara, eu vou casar. Alguns vão chegar pra você e falar, você tá louco? Você é novo ainda. Como assim casar? Você tem toda uma vida pra curtir. Se não der certo, você para, né? Eu casei com 18 anos. Eu ouvia muito isso. Você é louco? Você vai casar cedo, não sei o que, você tem toda uma vida pra curtir. Eu falava assim, não. Ou depois, é interessante, quando eu falava depois para as pessoas que eu tinha casado com 18, as pessoas falavam assim, você não curtiu a vida. Eu falei, quem falou? Existem maneiras de curtir a vida. Se você é solteiro, você pode curtir a vida de uma maneira. E se você é casado, você pode curtir a vida de outra. Entendeu? Então não tem o certo ou errado, não. Quem é solteiro, ó, sua maneira de curtir a vida é essa aqui. Tá tudo bem pra você. Casei cedo. A maneira de curtir minha vida é isso aqui. Então é a maneira como você enxerga o cenário que você está inserido. Caraca. Gente, esse episódio é pra você assistir em família. Com certeza. Se deixar, a gente vai ficar aqui 2, 3 dias. Porque quando você fala de família, é muita coisa envolvida. Uhum. Não é um processo simples. Não é algo, ó, um episódio que você gravou, faz isso aqui, vai dar certo. Não. Você vê que o Wesley trouxe um tema que a gente entrou ali, se fosse aprofundar, tem muita coisa para ser compartilhada. Entendeu? Mas aqui acho que já dá para cair algumas fichas. E para finalizar, o conselho final que eu dou é o seguinte. Família é o que você tem de valor na sua vida. Então, valorize. É o primeiro ministério e é desafiador. Mas quando você entende a importância, como o Malvão falou, que é a base de tudo, e entende que família é um projeto
de Deus, você entende por que, que o diabo luta tanto para acabar com as famílias, por que, que ele usa tanta estratégia para separar os casais. Porque você imagina uma sociedade sem família formada. O caos que viraria. Então, valorize. A família perfeita é aquela que é imperfeita. É a discussão, é o desentendimento, é isso, é aquilo. É a sua família, é a família perfeita. Qual que é a melhor família que existe? É a sua. Qual que é a família perfeita que existe? É a sua. Quando você entende isso, muda completamente. Pega esse link e compartilhe nos grupos de WhatsApp. Assista em família, coloque seus filhos, marido, esposa, tal. Você vai perceber que quando acabar o episódio vocês vão estar ali conversando, pontos de vista diferentes, mas isso aqui é importante. Mas não deixe de compartilhar, isso é fundamental. A gente podia jogar uma meta, né? Tipo, pra uma parte 2, assim, do episódio. O Teixeirinha já quer fazer a parte 2. Não, o episódio foi com ele, né? O Wesley hoje nem falou. O Teixeirinha já viu quando vai ser o 2. Mas vamos estudar assim, a gente pode preparar uma parte 2 aqui para falar mais sobre família. Vamos ver se o pessoal gostou, os comentários, se compartilhou, tudo isso aí a gente avalia. Quantas curtidas, assim, tipo, meta, Calma. assim? Não, jovem. Não, só pra... Calma. Desculpa. Tá Por emocionado. exemplo, eu posso falar assim, ó, se tiver 1000 curtidas, depende, vai ter 2000. Posso falar, se tiver 10 curtidas. Mas uma meta inicial, tá? Por que eu não vou estabelecer metas? Porque eu acho que neste caso aqui, quando você estabelece uma meta, você pode limitar o seu raio de alcance. Entendeu? Então, dada a importância desse episódio, de tudo que foi compartilhado, eu acho que quem assistiu e entendeu, já vai compartilhar no automático. Boa, gente. É isso aí. Ensinamento aí. Deus abençoe a todos. Até o próximo episódio.